Olá a todos, nós esta semana temos o Rodrigo Vaz connosco para falar da Hungria e do futuro da União Europeia. Sejam bem-vindos ao ABC do Mundo. ABC do Mundo, um programa sobre o globo e os seus redondos vocábulos, com Alberto Cunha, Bernardo Valente e Bruno Mourão. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ABC do Mundo. Nós estamos aqui, eu, Bruno Mourão, moderador, Bernardo Valente e Alberto Cunha, os nossos comentadores permanentes. E temos esta semana connosco o nosso convidado especial, o Rodrigo Vaz. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. O Rodrigo é consultor de assuntos europeus e junta-se a nós para falar daquele que vai ser o nosso tema principal de hoje, que é o H de Hungria. E, Rodrigo, trouxeste-nos este tema porque esta semana foram as eleições na Hungria. Depois de 16 anos, Viktor Orbán já não é o líder na Hungria e temos Péter Magyar como o novo presidente. E explica-nos um bocadinho como é que tu viste toda esta hecatombe política de Viktor Orbán e um bocadinho também o que é que significa isto para nós enquanto europeus. Claro, eu propus o tema, bom dia a todos, eu quis trazer o tema da Hungria porque, bem, desde logo porque 16 anos de Orbán tiveram consequências dentro da Hungria e fora dela. Em toda a União Europeia, a Hungria tornou-se ou um cavalo de Troia, numa visão mais negativa, ou pelo menos um spoiler constante do processo de decisão europeia, da discussão dentro da União Europeia como comunidade política, do futuro. O Orbán foi sempre sobretudo na segunda metade do governo, foi sempre um spoiler, mas também um definidor dos tempos e das discussões da política dentro da União Europeia. Desde logo com o tema das migrações, depois com um uso que é muito pouco falado do estado de emergência em várias vezes, sobretudo desde a pandemia, mas também já com a questão de imigração, e depois também nas dinâmicas mesmo regionais que Orbán conseguiu impor no campo da Europa Central e de Leste dentro da União Europeia. Houve várias tentativas de formação de blocos regionais, nomeadamente o grupo de Visegrado, que junta a Hungria, a Polónia, a República Checa e a Eslováquia, que serviram muitas vezes para ser um bloco também de spoiler, como dizia há pouco, do processo de decisão europeu, bloqueando decisões no Conselho, e isso torna relevante também. Há duas dimensões possíveis de análise àquilo que se passa na Hungria. Perceber porque é que aconteceu o que aconteceu dentro da Hungria, e aí é preciso recuar até um bocadinho antes de Orbán, e depois perceber como é que a Hungria e o Fidesz e Viktor Orbán conseguiram moldar o discurso político dentro da União Europeia e bastante fora dela, porque a CPAC, que é a Conferência Conservadora que junta partidos conservadores e forças conservadoras a nível global, começou nos Estados Unidos, é um evento fundamentalmente americano, mas tem uma conferência satélite anual desde há alguns anos em Budapeste. Portanto, a influência de Orbán não foi só dentro da Hungria, não foi só dentro da União Europeia, mas a Hungria de Orbán, com as políticas à natalidade, anti-imigração e com todo o ideário conservador que Orbán trouxe para a discussão, serviu sempre de baluarte, ou pelo menos de poster boy, do que poderia ser um governo conservador, não só dentro da Europa, mas muito fora dela, até nos Estados Unidos. Esta aproximação é também giro ver a constelação de apoiantes de Orbán a nível internacional. Netanyahu, Milei, Meloni, Trump, J.D. Vance, que chegou a ir a Budapeste. J.D. Vance, aliás, teve uma semana terrível, onde tudo aquilo que tocava implodia. É isso que torna o caso tão interessante. Bem, agora digam-me vocês que área destas é que conseguimos abordar primeiro, mas é fascinante também por isto tudo. Sim, eu vou lançar aqui a discussão para o Alberto, que o Rodrigo introduziu aqui vários pontos de análise, mas eu primeiro, antes de ir a esta questão dos Estados Unidos e desta ideia do proxy, eu queria primeiro começar por falar desta oposição um bocadinho entre Péter Magyar, o novo líder, e Viktor Orbán. Ou seja, Péter Magyar está a ser agora
visto como uma espécie de evangelho da mudança na Hungria, mas estamos a falar de um político que esteve muito ligado ao governo húngaro, teve uma presença muito grande no próprio Fidesz, foi um funcionário público e depois surge aqui há uns anos com uma polémica bastante grande relacionada com abusos sexuais de crianças e uma amnistia, e depois há aqui uma relação com a ex-mulher dele, etc., uma gravação que ele fez da ex-mulher. Eu queria perceber um bocadinho, Alberto, como é que tu vês esta substituição e olhando para os perfis dos dois, ou seja, saindo de Viktor Orbán, que nós já conhecemos de gingeira e sabemos o que é que significa, como é que tu vês esta pessoa nova que passa a liderar a Hungria e o que isto significa para o país e no contexto europeu também? Sim, eu penso que, em primeiro lugar, temos que perceber que a liderança de Orbán tem várias evoluções. Na verdade, há 3 evoluções que, na verdade, se seguiram uma à outra. A primeira é uma evolução ideológica, porque o Orbán não começou com o Orbán que nós conhecemos ideologicamente agora. O segundo ponto é uma evolução no sentido de passar a ter uma política de captura do Estado, que é isso que estamos a falar, captura do Estado, e parte do discurso de Magyar contra o Orbán não é necessariamente ideológico, é contra esta captura do Estado e contra casos e casinhos, e depois o próprio Magyar tem os seus próprios casos e casinhos. E terceiro, em que o Orbán se tornou, como o Rodrigo disse bem, mais do que ele próprio, ou seja, tornou-se um símbolo de uma certa oposição à União Europeia sem quebrar totalmente com a União Europeia, ou seja, uma espécie de Nigel Farage dentro da União Europeia, mas que tenta, dentro da União Europeia, fazer o máximo para ir contra aquilo que são as regras da União Europeia. Bem, o Orbán começou a ser conhecido como ele era muito jovem, ele é um country boy, um redneck da Hungria, se pudermos fazer a comparação, e ele começou a ser conhecido nos anos 90 por falar final dos anos 80, contra a Rússia e a União Soviética. Depois ele foi Primeiro-Ministro em 98 e em 2002, e quando ele foi Primeiro-Ministro entre 98 e 2002, ele era um liberal relativamente normal e vagamente pró-europeu. Quando ele chega novamente ao poder em 2010, os primeiros 4 anos são cruciais, porque são os anos em que o Fidesz não só ganha as eleições, e ganha com uma relativa maioria, mas tem maioria suficiente para mudar completamente o sistema político. E eu, até agora, se calhar, me concentrava nisso e deixamos a parte da União Europeia e a parte da corrupção depois. Em primeiro lugar, o Parlamento húngaro tinha quase 400 deputados, passou para 199. Ele alterou as regras do Parlamento, eles neste momento têm um sistema dual, ou seja, 103 dos deputados, 103 dos 199 são por círculos uninominais, em que não precisa ter 50%, ou seja, basta ser o partido mais votado, o que significa que o partido que é mais popular tem alguma vantagem se estiver geograficamente distribuído, e tens 96 deputados por uma lista proporcional, como em Portugal, mas com um limite aos partidos. Sim. Tens 5% de limite para os partidos, depois tens 10 a 15% para as coligações, o que significa já agora uma coisa estranhíssima, que neste Parlamento não há um deputado de esquerda em 199 não grita, é uma coisa absolutamente incrível. Certo. Também porque a esquerda decidiu não... A esquerda, exato, que ainda existe, desistiu de se candidatar às eleições exatamente para dar mais hipóteses ao Thyssen, para não fraturar. Por causa desse sistema, não é? Sim, claro. Lá está, a forma também informa o conteúdo. Exatamente. E pronto, e entre 2010 e 2014 ele fez estas reformas, e antes de passarmos à questão da União Europeia, que eu acho que vamos deixar para uma segunda ronda, o novo governo vai ter muito trabalho a descapturar o Estado, se é de facto esse o seu programa. Sim. É que a maior parte dos líderes, por exemplo, do Tribunal Constitucional, dos tribunais médios, não é só serem fiéis ao Orbán, é que têm mandatos de 9 a 12 anos. Sim. Aliás, eu notei que uma das primeiras coisas que o Magyar disse depois da vitória nas eleições foi que ele pedia a demissão dessas pessoas. Mas não é só uma questão de, tem que se demitir por honra. É porque se eles não se demitirem, é muito complicado eles mudarem tudo rapidamente. Não, já para não falar da captura dos mídias, nós temos, por exemplo, situações em que o segundo jornal mais lido na Hungria, que é, digamos, afeto à oposição, era neste momento já impresso fora da Hungria, porque as tipografias estavam completamente dominadas pelo governo. É uma coisa extraordinária para um país da União Europeia. E com isto eu termino. Portanto, antes de falarmos da questão externa, que eu acho que é uma questão bastante mais interessante, eu não tenho certeza que haja uma enorme diferença ideológica com o Orbán original. O que há, e esperemos que continue, é uma vontade de descapturar o Estado. E isso é super importante, porque neste momento só haver eleições não significa que haja uma democracia. Ou seja, há outros elementos, e os outros elementos é, por exemplo, teres uma imprensa livre, teres tribunais que são um poder autónomo e que não joga politicamente, e isso não acontece neste momento na Hungria. Naturalmente, o que
vai contra as regras da União Europeia, o que significou que o legado do Orbán vai durar mais do que o seu próprio mandato, que já foi longo, 16 anos mais 4. Sim, Bernardo, vou trazer para a discussão. Eu acho que nós podemos concordar todos que o Tissa e Petra Magyar são basicamente um centro-direita com características liberais, e há esta parte muito curiosa que o Rodrigo dizia, exatamente da esquerda ter abdicado em prol de um voto útil muito mais declarado do que implícito. No entanto, os Estados Unidos também entrou nesta eleição fisicamente através de J.D. Vance, mas entrou aqui com um proxy, porque o Viktor Orbán sempre foi muito próximo desta linha magaísta de política norte-americana. Nós podemos ver em Magyar uma solução efetiva para desmontar este controle do Estado que foi montado pelo Fidesz e por Viktor Orbán, ou, tendo em conta que estamos a falar de alguém que já disse que não quer a Ucrânia rapidamente na União Europeia, por exemplo, já teve algumas posições que não se podem dizer que são particularmente moderadas. Estamos aqui em risco de ter uma continuação de vários pontos políticos e uma transição muito lenta deste controle de Estado, ou é de facto aqui uma primavera húngara que pode trazer algo de diferente? Bem, olá a todos mais uma vez. Então, começando, vou responder às perguntas todas, prometo que sim, mas começando pela uma parte que é a surpresa dos resultados. E isto porque, trazendo uma experiência também muito pessoal, em junho do ano passado, eu, juntamente com outros académicos europeus, fomos convidados para ir à Hungria, no âmbito de uma iniciativa da Comissão Europeia, para discutir políticas públicas para os jovens na Hungria. E reunimos-nos com o governo do Orbán, portanto, com alguns dos ministros do governo do Orbán, mais ligados à juventude, educação e saúde. E, curiosamente, fizemos ali uma ronda de discussão, talvez de meia hora, antes de começarmos a entrar em assuntos, que era mais até sobre opiniões sobre o governo de Viktor Orbán. E os académicos europeus, não sei se foi por temerem algum tipo de repercussão ou de consequência mais negativa, acabaram por se mostrar todos, e inclusive académicos húngaros, acabaram por se mostrar todos muito agradados com a liderança de Viktor Orbán. Portanto, esta vitória esmagadora, por aí, surpreende-me. É, obviamente, um ponto muito positivo, e já vou àquela questão do Alberto sobre a captura do Estado. É, obviamente, um ponto muito positivo. Porquê? Porque se olhar para o futuro da Europa, porque se olharmos para aquilo que são as direitas, as reuniões conservadoras globais que o Rodrigo falava, bom, o Orbán consegue tocar a nível ideológico um bocadinho em todos os pontos, tal e qual como Trump também conseguia, não é? Porque se olharmos para estas direitas radicais, direitas ultraconservadoras, o que quisermos, portanto, toda aquela amálgama, são, a nível principalmente do papel do Estado na economia, são muito, muito diferentes. Não tem nada a ver, não é? A direita do Milei não tem nada a ver com a direita do Orbán, que não tem nada a ver também com a direita, por exemplo, do André Ventura ou da própria Le Pen. Portanto, por um lado, temos agora, pela primeira vez, o destruir ou o erudir, o mitigar das ambições de tanto Vladimir Putin como Donald Trump. Porquê? Porque Orbán era o único aliado claro de ambos. Portanto, por aí há uma vantagem clara aqui para a Europa. Agora, surge outro problema, não é? Que é, não se irá Magyar tornar no novo Orbán? E esta é a grande questão. Porquê? Porque se por um lado temos um ambiente, um ecossistema estatal capturado pelo Fidesz ao longo dos anos, e que temos, e com contratos a longo prazo, inclusive, por exemplo, o contrato energético, não deixa de ser também um contrato administrativo, e que cria uma dependência, que iremos falar certamente sobre uma dependência da Hungria em relação à Rússia, mesmo que tenha um passado histórico muito, muito conflituoso entre as duas nações. Mas a partir do momento que temos este ambiente administrativo e estatal muito, passa a redundância, estatizante, capturado por um partido, um bocadinho à semelhança daquilo que seriam alguns municípios aqui em Portugal, em que se confunde aquilo que é a estrutura do partido com o que é a administração. E depois temos Peter Magyar a tentar fazer uma diferença, mas uma diferença que terá de ou ser quase revolucionária, no sentido em que chega, rompe os contratos e agora vamos começar de novo. Bom, e isso vai trazer toda uma instabilidade ao sistema político húngaro, que pode ser prejudicial também para o próprio Peter Magyar, ou então teremos um Peter Magyar reformista que vai tentando aos poucos também minar aquele sistema do Fidesz por dentro e garantir a confiança dessas pessoas e aos poucos mudar as instituições.
é uma mudança, se for esta via reformista, é uma mudança que durará anos. Portanto, não podemos esperar, claro que é um motivo de esperança para nós todos, sim. europeístas, mas não podemos esperar que a mudança seja imediata, que o espectro do urbanismo saia definitivamente daquilo que é a administração pública húngara. No entanto, Peter Magyar, naquele discurso logo a seguir, deu ali a indicar que tem algumas reticências sobre a entrada da Ucrânia, e o facto de ter escolhido falar disso, para mim foi já preocupante à partida. Ou seja, podemos estar aqui na presença de, alguém que, não conseguindo reformar o sistema, se não conseguir nos próximos anos, será também ele capturado pela ideologia do sistema, e agora também precisamos saber, a nível do seu governo, quem é que serão os selecionados e até que ponto é que não há ali também um braço de dissidentes do Fidesz que querem também, de alguma forma, manter o seu poderio. Claro. Sim, e Rodrigo, eu ia aqui guiar um bocadinho a conversa, porque Magyar, segundo as pessoas que lhe são mais próximas, é uma pessoa com um perfil complicado, alguém que se diz que não vou dizer maltrata, mas que grita com as pessoas que trabalham com ele, não é fácil trabalhar, é uma pessoa teimosa, ele próprio admite que é um one-man show, que o partido é muito baseado nele, não é? Centralizado na figura dele pública. Curiosamente, o Bernardo falava aqui de uma coisa muito interessante que eu também queria trazer para a discussão, que é o ponto dos jovens, não é? Ou seja, da questão da juventude. Claramente, Magyar consegue capturar aqui o voto jovem, e os números das redes sociais mostram isso. Orbán, com todo o controle que tem dos meios de comunicação, por exemplo, não conseguiu nas redes sociais replicar esse sucesso. Sim. E Magyar conseguiu. Eu queria que tu falasses também um bocadinho, Rodrigo, como é que Magyar conseguiu fazer isto, ou seja, como é que conseguiu esta mudança para os jovens o apoiarem, e o que é que isto também pode significar para o futuro da Hungria nesse sentido, ou seja, uma juventude que procura uma alternativa política que os liberte desta escuridão do tempo de Orbán. 16 anos, sim. A pior coisa que podemos fazer é transformar Magyar numa figura messiânica. O salva todos, que apareceu numa... Bem, aí o caso da metáfora é portuguesa, mas apareceu num dia de nevoeiro e salva a nação húngara. E aquilo que eu vou dizer a seguir pode parecer em direto contrassenso em relação a isso, mas... mas para isso é preciso ver como é que Magyar consegue saltar para a ribalta. Bem, desde logo, ao revelar um grande escândalo de encobrimento ou de perdão de alguém que encobriu abusos sexuais num orfanato, e consegue fazê-lo através de uma campanha de grande mediatização, mas também e até pela captura dos próprios média húngaros, de grande foco e ênfase nas redes sociais e numa mensagem muito mais limpa e apelativa aos jovens. Não só, mas também. E aí consegue ir buscar esse eleitorado que tradicionalmente já seria mais afeto à oposição, menos ao Fidesz, mas consegue trazê-lo para si. E aqui a comparação com Mamdani aí sim podia ser abusiva, porque os dois correm o risco de se tornarem figuras messiânicas e, por causa disso, estarem condenados a serem uma certa desilusão para quem os impola a esse pedestal. Mas em todo o caso isso aconteceu. Mas ainda pegando naquilo que o Bernardo dizia, é preciso perceber porque é que tinha de ser assim, não podia ser de outra maneira. Aliás, as coligações, a esquerda, antes de desistir nesta eleição, tentou fazer várias coligações de geometria muitíssimo variável. Todos nós nos lembramos de um partido que estava bastante à direita do Fidesz inicialmente, que era o Jobbik, que era um partido essencialmente neonazi, ou com uma grande fatia de neonazis. Esse partido foi-se moderando, em parte porque o Fidesz foi ocupando espaço à direita, mas também porque percebia que o Fidesz aglutinava esse espaço e não era possível ao Jobbik penetrar no eleitorado, e houve em 2018 e em 2022 uma amálgama tão grande de partidos entre o centro-esquerda, entre liberais, entre verdes, o sistema eleitoral e o Jobbik. O sistema eleitoral deles obrigava precisamente a essa concentração. Tu dizias isso há pouco. Há um threshold de 5% por um partido, mas se a coligação for de 2 partidos é 10%, e se for de 3 partidos é 15%. 15% é imenso.
e não é um threshold razoável, alguém que reúna 14,99% dos votos merece estar no Parlamento. É uma fatia muito grande do eleitorado. Mas em todo o caso, porquê é que tinha de ser assim? Porque é o contrato social possível. Onde é que estes partidos de caráter muito urbano, mesmo o próprio Jobbik, mas sobretudo o centro-esquerda e os liberais e os verdes, são partidos que tradicionalmente apelam a um eleitorado muito mais urbano, onde é que perdiam? Perdiam exatamente nas regiões de onde vem o Viktor Orbán. Perdiam nas fronteiras com a Ucrânia, perdiam nas regiões mais afastadas, no countryside, e, portanto, este era o contrato social possível. Tinha de ser alguém que, por um lado, conseguisse concentrar o voto dos jovens, mas ao mesmo tempo fosse uma mudança que fosse palatável o suficiente para quem não deseja rupturas, nem entrar naquilo que consideram como aventureirismos, seja em relação à Ucrânia, seja em relação à União Europeia. O que tornou e tornou possível esta coligação bastante alargada, que era possível o TISA ganhar, isso não tinha grandes dúvidas. Que fosse com esta expressão, para mim foi surpreendente. Mas foi assim que era possível, até porque houve também sempre uma grande fatia bastante à direita no eleitorado húngaro, que tem a ver com as próprias razões históricas da Hungria. A separação dos territórios húngaros depois da Primeira Guerra Mundial, o irredentismo húngaro e a noção bastante presente no povo húngaro que eles foram enganados nas negociações desse tratado. A fatia de diáspora que vota também, que vota para a lista única a nível nacional na Hungria. E vota mais em Orbán do que os residentes. Sim, tudo isso é preciso ter em conta, porque um outro candidato com outro tipo de retórica que talvez em Bruxelas ou cá gostássemos mais, não ia conseguir ter este resultado. Agora, é preciso também olhar para estes 4 anos, tal como a Bernardo dizia, não como 4 anos onde se vai resolver tudo aquilo que há de mal na Hungria, mas como 4 anos para reformular o sistema. E eu acho que é isso que também os partidos de esquerda que não se candidataram a estas eleições contam, que é basicamente um reequalizar dos pratos da balança e de condições democráticas, enfim, igualitárias ou equitativas, para depois, daqui a 4 anos, podermos fazer um reset à democracia húngara, operado ao longo destes 4 anos, com os mandatos que vão terminando, com as instituições que vão sendo, que vão perdendo esta influência e esta captura do Fidesz, e isto é bastante interessante. Voltando aqui ao ponto, e com isto termino. Em relação à figura de Magyar, que é bastante volátil, o TISA já existia quando Magyar aparece, mas o TISA era uma associação de condóminos. Eram 5 ou 10 pessoas preocupadas com o futuro cívico da Hungria, certamente, mas o TISA era uma instituição de porta e janela, não existia. E ele consegue, em muito pouco tempo, nas europeias de 24, já tem 30%, e consegue galvanizar, também por ser um insider do Fidesz. Ele sabe sempre usar isso a seu favor. Parece uma figura bastante volátil, portanto, pode ser ou não uma armadilha. Em todo o caso, o desafio mantém-se de reformular a democracia húngara. Obrigado. E Alberto, eu continuando aqui nesta senda, de facto, as europeias foram o primeiro momento daqui de Magyar brilhar aqui há 2 anos. E entretanto, citando aqui uma frase de um filme de super-heróis, Magyar tornou-se um bocadinho o herói que a Hungria, não o herói que a Hungria quer, mas o herói que a Hungria precisa, não é? O que eu te queria perguntar era, olhando para estes partidos de esquerda que, por exemplo, desistiram em prol de Magyar, como é que agora a esquerda na Hungria e estas forças progressistas podem de alguma maneira influenciar esta transformação, não é? Ou seja, não a revolução, mas como o Bernardo dizia, esta transformação lenta das instituições. Como é que é possível fazer isso numa forma pró-europeísta, mas que ao mesmo tempo permita destruir este sistema de Orbán? Eu acho que, vamos lá ver, como aqui foi dito, o sistema já estava tão capturado e tinha-se avançado tanto na direção de uma... Eu gosto muito pouco do termo democracia liberal, porque não captura aquilo que se passava na Hungria. A Hungria é um Estado capturado. É diferente. Quer dizer, nós podemos considerar, por exemplo, que a Giorgia Meloni é uma política iliberal em certos aspectos, embora mesmo aí seria forçar a barra. Mas não há uma captura
particular por parte do partido dela, mas na Hungria existia. E, portanto, tendo em conta todos o contexto do sistema eleitoral, da captura da economia, dos mídias, basicamente não havia outra solução. Não havia outra solução. E agora, este ponto é particularmente importante porque o ponto do pró-europeu, porque é por aí, eu acho que quem ganhou mais com esta eleição e com este resultado que me surpreendeu pessoalmente, porque as sondagens não indicavam uma vantagem tão grande, foi Bruxelas. Porquê? Porque uma vitória do Magyar seria suficiente para o Orbán sair do poder, mas não seria suficiente para ele reverter aquilo que a Hungria representa para a União Europeia. E quando se fala do Orbán, tem que se falar de uma questão essencial, e eu agora vou trazer aqui a nerdice da União Europeia, é que a Hungria não é uma questão política. A Hungria violava os tratados da União Europeia de várias formas e, isso é uma coisa que nós neste momento estamos a esquecer, as instituições europeias revelaram uma enorme incapacidade para resolver o problema antes de ele perder as eleições. Se o Orbán tivesse ganho estas eleições, a União Europeia, basicamente, continuávamos no mesmo jogo em que nada acontecia. Eu vou enumerar aqui, tenho que ler porque não sou uma pessoa de direito, quais são os artigos que claramente já tinham sido comprovadamente violados pela Hungria. Artigo número 2, que é o artigo dos valores fundamentais, e aqui podemos ir o rule of law, a independência do sistema judicial, a questão da imprensa. O parágrafo 3º do artigo 4º, que é a cooperação, que é uma cláusula que faz muito sentido, que é a cooperação leal. E nós sabemos que a Hungria andava a passar informações confidenciais, entre outras coisas, de reuniões sobre a Hungria à Rússia. Se isto não é violar a cooperação leal, eu não sei o que é. Quase é direto. O artigo 7, que foi, aliás, onde se começou a falar que a Hungria poderia perder votos no Conselho, mas depois nunca aconteceu. Isso é um artigo 7, que é a possibilidade da União Europeia responder, e depois aí havia um caso que já existia. E depois era a questão dos fundos, e de facto houve vários fundos que foram suspensos pela Comissão Europeia e houve uma enorme percentagem. E o que aconteceu foi que, e aí passamos à segunda parte da explicação porque é que não haverá, apesar de Bruxelas ser um grande vencedor, não haverá talvez uma grande mudança de política externa, é porque a Hungria continua estruturalmente dependente do petróleo e do gás natural russo. Sim. Não só por causa dos contratos, mas eu informei-me, não sou um especialista dessas coisas, aquilo que é a transformação do crude na Hungria está preparado para o crude russo, que não é exatamente aquilo que, por exemplo, nós vamos buscar. São todas estruturas soviéticas. São todas estruturas soviéticas. Aquela questão de que o governo de Orbán estava a fazer para a pressão para a Ucrânia voltar a reparar a Druzhia, que é aquele gasoduto que quer dizer amizade. Já agora uma questão muito mal gerida pelo Zelensky, mas isso é outra questão, na minha opinião, e eu sei que há pessoas que discordam, acho que ele geriu mal a situação publicamente. Este governo vai continuar a fazer pressão, porque é uma questão de sobrevivência. E, portanto, sendo uma vitória para Bruxelas, porque provavelmente vamos ter, digamos, uma Hungria que vai voltar a jogar o jogo da União Europeia, não vai ser uma relação ideológica, mas vai voltar a jogar o jogo da União Europeia numa altura crucial para a União Europeia, que o Rodrigo sabe isto melhor do que nós, que é a altura em que se negocia o Multi-Annual Financial Funding, ou seja, o orçamento a 7 anos. Isto era a melhor altura possível para o Orbán sair. E, aliás, se o Orbán continuasse no poder, reforçado eleitoralmente por mais 4 anos, ia ser um pesadelo. E acho que isso é uma grande vitória para a Hungria. Queria só fazer um ponto sobre política externa e explorar até um bocadinho mais aquilo que o Rodrigo disse bem. O Tratado de Trianon foi o tratado, foram vários tratados em Versalhes. O Tratado de Trianon foi assinado em 4 de junho de 1920 e este dia ainda é celebrado, entre aspas, na Hungria como o dia em que a Hungria foi traída pelos aliados. Quer dizer, eu apetecia-me estar aqui a falar do Império Austro-Húngaro e seria certamente muito giro, mas a Hungria era um dos dois países que tinham uma agência própria. A Hungria nunca foi totalmente, entre aspas, conquistada pela Áustria. O que aconteceu foi que a coroa da Hungria, no século XVI, se não me engano, passou para os Habsburgos e houve uma união pessoal, já agora a mesma união que houve na Ibéria, mas não houve nunca uma união dos reinos. E quando eles em 1867 passaram de Império Austríaco para Áustria-Húngara, era apenas um nome, digamos, dar a realidade que já existia. Eles eram sempre coroados duas vezes. Eram coroados em Viena e depois eram coroados com aquela coroa que tem a cruz inclinada, que é a coroa da Hungria, que é linda. E, portanto, a Hungria perdeu uma data de territórios que pertenciam à monarquia húngara pelo menos durante 5 a 6 séculos com o Tratado de Trianon. E depois a Hungria, o que é que fez? A partir disso, só fez escolhas erradas, basicamente. Aliou-se aos nazis, depois emanciparam-se dos nazis em março de 1945, depois até houve lá nazismo, um bocadinho tarde, eu diria. Mais tarde, a Bulgária já tinha dito que aderia, portanto, todos estes países, a Jugoslávia, a Hungria manteve-se até 1945.
Em 1956 ainda há a questão da supressão da Revolução e, portanto, a Hungria tem uma enorme desconfiança em relação a grandes poderes europeus. E é também o único país da Europa Central que nunca foi totalmente capturado, nem pela esfera alemã, nem pela esfera russa. É o único. Até pela questão da língua, que é uma língua que é absurdamente horrível, mas é também uma língua bastante original. Isto depois vamos apagar isto do coisa para é uma língua impenetrável. É uma língua impenetrável. E, portanto, isto significa, concluindo o meu ponto, para Bruxelas é uma enorme vitória, até por causa do orçamento, mas eu não acho que a política externa vai mudar assim tanto, e eu acho que, e já se começou até as declarações de Peskov, que foram, o porta-voz do Kremlin, foram muito cautelosas, eles vão continuar a ter que ter uma relação com a Rússia mais forte do que a maior parte dos países da União Europeia, por geografia e necessidades energéticas que não vão mudar. Sim. E, Bernardo, antes passamos aqui depois à nossa ronda rápida de perguntas e respostas, um bocadinho mais focada no futuro da União Europeia. Eu queria perguntar-te sobre aqui a questão dos Estados Unidos, fugindo aqui um bocadinho. J.D. Vance foi o enviado especial, não é, para as eleições húngaras. Teve o inverso do toque de Midas, não é? Quer que querem chamar. Falhou absolutamente no seu intento de dar força a Orbán, dar aquele empurrão final. Nós vamos ver consequências disto na política de Trump, ou seja, vamos ter mais alguma política especial de tarifas para a Hungria, vamos ter alguma coisa, ou seja, qual é a tua opinião em relação àquilo que os Estados Unidos vão fazer, até porque esta era a primeira de uma série de eleições que vão ser decisivas também na Europa ao longo destes próximos 2-3 anos, e os Estados Unidos perdem aqui também um dos seus fortes aliados, um dos seus fortes proxies na Europa e na relação com a Rússia, não é? Também na intermediação da... Então, deixa-me primeiro responder a essa questão dos Estados Unidos e depois entrar um bocadinho na Europa, assim, claro que sim. de forma muito subreptícia. Bom, J.D. Vance, na verdade, é o enviado para tudo, não é? Que Donald Trump tem 3 ou 4 enviados, não é? Portanto, J.D. Vance fez uma pausa naquilo que são os processos de negociação em relação ao conflito no Irão e foi para uma geografia também muito semelhante, não é? Torna-se um bocadinho como nós às vezes temos que ser especialistas em tudo, no sentido em que agora também percebe de política interna húngara. Sim. E foi o mesmo que fez, por exemplo, Marco Rubio quando tivemos agora a reunião de Davos. Portanto, não foi um processo que começou agora, é um processo que vem sendo preparado desde o início da campanha de Viktor Orbán e o objetivo era claro. Era mostrar que, tal e qual como já falámos aqui até daqueles princípios cristãos que agora começam a penetrar na Europa e que a estratégia de segurança dos Estados Unidos fala desses princípios cristãos, não é? Do declínio civilizacional da Europa. Precisamente, um bocadinho como os dissidentes da União Soviética também avisaram na altura a União Europeia que realmente havia um problema ligado, na altura era ao comunismo e à penetração do comunismo na União Europeia, agora é a penetração destes valores, da teoria da substituição populacional, portanto, uma série de substrato teórico, um mais empolado por teorias da conspiração, outros menos, mas que acabam por dar força a estas, passa a redundância, forças de extrema-direita, forças mais conservadoras e há algumas forças até radicais no seu conservadorismo, se pudermos dizer assim. Aliás, Orbán era, no fundo, radical no seu conservadorismo. Porquê? Porque era o tal cavalo de Troia, ou seja, o objetivo era fragmentar as instituições liberais, normativas, como o Alberto explicou aqui muito bem, tal como as conhecíamos. Portanto, Donald Trump e a administração Trump, um dos grandes objetivos é precisamente esse, ou seja, é conseguir, dentro da Europa, ter alguém que amine por dentro, e isso leva-nos ao segundo ponto, que é como é que combatemos esta tentativa muito subreptícia de entrar pela Europa e de devolver esses valores ocidentais civilizacionais que tanto pregam agora esta nova administração de Trump. A Europa tem aqui o grande desafio que é, por um lado, esta eleição de Peter Magyar dá-nos aqui um tempo para pensarmos o que fazer com outros Estados, tal como a Eslováquia, que podem também ser sucedâneos, podem de alguma forma serem paladinos. Estão também muito longe ainda da captura. Acho que a Hungria era mesmo um caso sui generis de captura do Estado e da oposição à União Europeia, até agora. Mas novos surgirão. Não é? Talvez. Sim. Novos surgirão. E não temos um mecanismo de expulsão, e esse é um dos problemas crónicos, não é? Claro que o mecanismo de expulsão iria gerar bastante desconfiança entre os Estados-membros, mas de qualquer das formas é algo que precisa de ser acautelado e discutido em profundidade e que nunca foi discutido em profundidade, mesmo quando começámos a ter o Brexit e todos aqueles movimentos de saída da União Europeia.
E depois, temos que discutir também a unanimidade quanto às votações, principalmente em temas de política externa. Isso é preciso mudar os tratados, e o Rodrigo pode falar sobre isso. Isso neste momento é politicamente muito difícil, se não é possível. Neste momento acho que é perigoso. possível. Achas que é perigoso? Porquê? Sim. Porque os tratados foram feitos numa altura. Os tratados foram feitos numa altura de talvez na ponta final do consenso pró-europeu que existia transversalmente antes das crises todas, basicamente, antes da policrise. Exatamente. Da década de 2010. Que começou a fazer implodir território sim, território não, esse consenso até aí aparentemente inquebrável. Agora, ao reabrir a questão dos tratados, a comparação não é mais feliz, mas é um bocadinho como a discussão que temos sobre a Constituição e a sua possível revisão cá em Portugal. Ao abrir a revisão dos tratados, podemos muito bem estar a abrir uma caixa de Pandora que não conseguimos reaver, porque os ciclos eleitorais nos vários Estados-membros vão mudando. E a revisão dos tratados é uma coisa que demora anos, não meses. Há um movimento de rotação da Terra e depois um movimento de translação à volta do Sol. À medida que os vários ciclos vão mudando, os consensos que se vão criando podem ir mudando, e ao contrário de há 20 anos, a divisão não é sobre uma Europa mais social ou uma Europa mais para o mercado, mais aberta ao mundo ou mais proteccionista. É sim União Europeia ou não. Ou pior ainda, do que não União Europeia nós ficamos dentro da União Europeia, mas mudamos-la no seu sentido. Eu acho que é uma questão das diferentes velocidades, e aliás acho que infelizmente acho que é o caminho inevitável, tristemente. Eu queria só fazer um comentário muito rápido, prometo que é muito rápido, sobre a questão dos Estados Unidos, antes dele concluir, e até gostava de ouvir a opinião dele, porque eu acho que, tu falaste na questão pessoal, mas eu acho que estes meses têm revelado, acho que estes são os piores meses de política externa que eu me lembro de assistir, e eu estava vivo na administração do George W. Bush, então isso é algo. Caminhamos para o momento em que tu admites que George W. Bush se calhar não é o pior presidente da história dos Estados Unidos. Está a haver uma competição, mas nunca arranjou um conflito com o Papa, pelo menos. Isso é verdade, mas aqui a questão é que os Estados Unidos o América primeiro está-se a transformar em América sozinha, estão a afastar todos os aliados. Todos aliados. E se há uma coisa que esta crise tem revelado, não por causa da Comissão Europeia ou por causa dos tratados, apesar de tudo, e isso já se viu com o Brexit e com a falta de contágio do Brexit, é isso que eu gostava de ouvir a opinião do Bernardo, que ele talvez discorde de mim, eu acho que a União Europeia tem revelado uma atração de um poder estrutural que significa que, mesmo na Hungria, com tudo o que acontecia, sim, os eleitores, dada a escolha, como aconteceu com a Grécia em 2015, como aconteceu noutros casos, escolhem ficar na União Europeia, sim, e não escolhem outras... Aí não discordamos, concordo com esse Esse é um ponto importante. E agora também concordo que há de fazer uma nova adaptação das próprias estruturas da União Europeia, claro que pela questão dos tratados há as dificuldades já enumeradas, mas também na perspectiva de como é que se convence os eleitorados nacionais que, saindo a Hungria, agora já não temos este cavalo de Troia, temos de encontrar de alguma forma, portanto, bode expiatório, sim, se existia, e sabem que eu às vezes gosto de trazer sempre aqui um take de euroceticismo, esse bode expiatório já não existe. Não é? Portanto, se relembrarem daquela que foi a questão do desbloqueio dos ativos russos, os que estavam no Euroclear, no início a narrativa também era que, tal como os outros empréstimos ditos normais, era o Orbán e os cavalos de Troia da Europa que bloqueavam. Depois, a seguir, transitou para ser o governo belga e ser o Euroclear a dizer, pois, mas isto é uma entidade privada e agora temos muita dificuldade, se não só para os mercados europeus, mas mesmo para nós como entidade do setor privado, se nos vierem aqui de alguma forma expropriar destes ativos. E, portanto, o discurso terá que ser outro quando encararmos agora novas dificuldades, e novas dificuldades que podem vir também de outros Estados. Por isso, há aqui um desafio, uma esperança, um raio de esperança, sem dúvida, para a Europa, até por isso que o Alberto estava a dizer, porque claramente o eleitorado húngaro e o eleitorado húngaro jovem disse, não, temos esperança naquilo que é, acreditamos naquilo que é o projeto europeu, e o projeto europeu como existe neste momento, ao contrário daquilo que Orbán estava a tentar fazer dele, que era uma manta de retalhos. No entanto, é um novo desafio para a União Europeia agora temos uma Hungria que vai ser muitas vezes adversa e rejeitar aquilo que possam ser possíveis adesões do leste europeu, falamos da Ucrânia, falamos da Moldova, até por muitas vezes um clash, um choque daquilo que são os setores económicos fundamentais, e portanto a Hungria não vai querer perder a sua cota no mercado europeu. Mas tudo isto, bom, como estava a dizer, é um pau dos bicos, ou seja, temos alguma esperança e para nós é fabuloso, sem dúvida que sim. Por outro lado,
coloca novos desafios à Europa relativamente a possíveis adesões, um possível crescimento europeu e até aquela Europa a várias velocidades que já falámos aqui e de como é que se estabelece um federalismo setorial, não é? Ou seja, uma aproximação de um regime federalista em alguns setores, incluindo a defesa, e depois uma Europa mais livre, com maior jurisdição de cada um dos Estados na economia, por exemplo. Sim, obrigado Bernardo, obrigado pela transição bastante suave para o nosso próximo momento, que são aqui algumas perguntas um bocadinho mais direcionadas. Vou pedir de síntese a todos, vamos terminar com o Rodrigo. Eu vou perguntar primeiro a ti, Alberto, pegando um bocadinho nesta ideia que nós já falámos noutros episódios do ABC do Mundo, da Europa a várias velocidades e desta ideia da antiga série, não é? US Prime Minister, de estar na Europa para destruí-la por dentro. Nós perdemos agora aqui o bode expiatório em Hungria, ou seja, a Europa vai ter a União Europeia principalmente, vai ter de assumir mais responsabilidades sobre aquilo que está a acontecer e sobre a sua incapacidade de unir os Estados-membros, ou vamos continuar a ter aqui uma arma de arremesso política constante, que é a relação da Hungria com a Rússia, principalmente? Quer dizer, a política externa, de acordo com os tratados, e foi isso que os Estados-membros quiseram, pertence aos países. E se a União Europeia, ou quando a União Europeia se alargar, eu, por exemplo, imagino já na minha cabeça uma União Europeia a 32 em que entra Montenegro, Albânia e Macedónia, que são os mais preparados dos Balcãs, Ucrânia e Moldova, que eu acho que é inevitável, e quem disser que vai evitar, acho que vai perder essa discussão. Há aqui políticas muito complicadas. Eu faria, como costumo, aliás, 3 pontos sobre este tema. Eu discordo um pouco da premissa da tua pergunta, mas a culpa não é tua, é que é a forma como essa pergunta é feita. O problema é que nós estamos a atribuir responsabilidades a Bruxelas sem lhes atribuir os poderes correspondentes. Eu sei que o Bernardo provavelmente vai discordar disto, mas se nós queremos que a União Europeia resolva problemas de coerência na União Europeia, a União Europeia tem que ter poderes para resolver essa coerência. E um segundo ponto neste primeiro, que é a questão do federalismo, mais uma vez o Bernardo vai aqui abanar a cabeça. O federalismo protege mais Estados como nós do que Estados... A Alemanha não precisa do federalismo para impor a sua... Nós, Portugal e os outros Portugais que existem, digamos, os países de média dimensão na União Europeia, seriam os principais beneficiários de um federalismo. É que, quando eu digo federalismo, não é uma federação em que cantamos todos a mesma canção, até porque lá está, se calhar tínhamos que cantar coisas em húngaro e ninguém vai ouvir cantar coisas em húngaro. Estamos a falar de um federalismo setorial ou várias velocidades, em que temos o espaço Schengen, temos o euro, se calhar temos uma Europa da defesa, se calhar temos uma Europa fiscal, embora esse é um sonho que eu acho que ninguém acima de certa linha da Europa quer pagar para estes bandidos do Sul, gastam o dinheiro deles. Esse é o primeiro ponto. E com as criptomoedas fica impossível. Pois, sim, não gosto disso do cripto, não precisa nada disso. Segundo ponto, acho que a dinâmica, nós falamos aqui de bode expiatório, acho que o mais importante nos próximos anos vai ser a dinâmica franco-alemã. Eu acho que estamos a entrar numa nova fase de grande domínio político da Alemanha, por vários motivos. Tudo encaminha para esse lado. Finalmente os alemães acordaram do fim da história hegeliana que durou 25 anos, uma amnésia merkeliana, podemos dizer aquilo que a gente quiser, e perceberam que têm que fazer uma transição a 3 níveis: energética, económica e defesa, e talvez num 4º nível nuclear, mas isso agora não são contas para aqui. E no próximo ano vamos ter as eleições em França. Um sistema político que não é federal e que não é proporcional e que, portanto, poderá permitir ao Jordan Bardella ou a Marine Le Pen assumir o poder. Eu acho que, mesmo que isso aconteça, eles vão continuar a fazer o jogo dentro da União Europeia, até porque a França é demasiado grande para, por um lado, sair da União Europeia sem consequências, e por outro lado, eles sabem que têm poder dentro da União Europeia. A Hungria era um spoiler, mas a França consegue ter mais poder, talvez até aliado a uma Itália, para jogar dentro da União Europeia. Mas eu acho que, e não podemos ter medo das palavras, acho que vai haver cada vez mais decisões europeias a serem tomadas em Berlim, como foram tomadas em 2010. A minha esperança é que eu acho que neste momento, ao contrário de 2010, não há só uma estratégia de reação por parte de Berlim, há uma estratégia de, eles finalmente perceberam que têm que criar algo na Europa que seja realmente autónomo dos Estados Unidos, até pela sua própria sobrevivência. Terceiro ponto, e com este concluo, o problema é sempre o mesmo, é que os eleitorados europeus têm muito... Tudo isto que eu disse nos primeiros 2 pontos, a maior parte dos eleitores da Europa, de esquerda e de direita, não querem ouvir falar dessas coisas. É muito difícil a um político que quer ser reeleito, e se eu for político ou quer ser reeleito, vender isto quando há uma guerra na Ucrânia, quando há todos os choques. Portanto, o primeiro ponto é aquilo que eu acho que deve acontecer. O segundo ponto eu acho que é as dinâmicas políticas, e o terceiro ponto é um pouco de cautela, que eu acho que o que deve acontecer para a Europa, para nós podermos cobrar responsabilidades à Europa, não vai ser aprovado nos próximos 5 a 10 anos pelos eleitorados europeus.
E, Bernardo, aproveitando que o Alberto estava aqui a falar da questão de Bruxelas versus Paris e Berlim, Ursula von der Leyen demorou 15 minutos a vir a público para celebrar a vitória de Magyar. Incaracteristicamente foi muito rápida a reagir a algo que aconteceu no plano internacional. Normalmente tem de se fazer cimeiras e demorar dias. Muito injusto. Isto é um comentário muito injusto. É um comentário injusto. Não. Passando obviamente a questão da complexidade do tema, que é diferente de outros em que se demorou muito mais tempo, mas tu vês isto como um entusiasmo excessivo com a mudança na Hungria e uma tentativa de ganhar aqui um balão de oxigénio também no contexto das decisões políticas, ou seja, como é que tu vês esta reação também de Bruxelas no imediato àquilo que aconteceu na Hungria? Eu acho que a reação da von der Leyen não é tanto uma reação à vitória de Magyar, é uma reação à derrota de Orbán. O que vem celebrar é a derrota de Orbán. E agora, alívio. Exatamente. É um alívio para quem trabalha nas estruturas europeias. Agora, o que o Alberto dizia é verdade, e o último episódio que tivemos relativamente ao nuclear colocará também aquilo que é o eixo franco-germânico um pouco em causa e será cada vez mais discutido num mundo geopolítico cada vez mais instável, em que todos os tratados nucleares acabaram por ser minados por dentro também, tanto por Donald Trump como por Vladimir Putin, aqueles que vinham da União Soviética e dos Estados Unidos, portanto da Guerra Fria. E agora, neste mundo cada vez mais instável do ponto de vista nuclear, vamos ter também a tal autonomia estratégica, e uma autonomia estratégica que inclui termos potências nucleares, e potências nucleares que não ficam particularmente satisfeitas de terem os vizinhos também com potências nucleares. Pois. E, portanto, este será um dos grandes desafios do ponto de vista nuclear naquilo que é uma ilusão de Europa unida que teremos nos próximos tempos. No entanto, creio que relativamente a este alargamento, se quisermos, da União Europeia, há outras dimensões que devem ser tidas em conta. Primeiro é que os ciclos políticos e eleitorais de cada um dos Estados europeus e Estados europeus que estão a dar uma guinada, aliás, estão há 10 anos ou 15 anos a dar uma guinada para uma direita conservadora e nacionalista, há a possibilidade de ganharem esses partidos, de ganharem essas forças políticas e, portanto, de estarmos aqui a falar já para não falar de Pedro Sánchez, que está do outro lado, mas que também tem uma visão semelhante daquilo que é a autonomia que a Espanha deve ter neste caso e o papel que a Espanha deve ter também no meio deste eixo franco-germânico e com o Reino Unido, com os britânicos a voltarem aos poucos àquilo que é a aliança e a perceberem que se calhar fizeram mal em sair em todos os pontos de vista. No entanto, temos aqui uma dinâmica que entra em conflito. Ou seja, por um lado, percebemos que há necessidade de criarmos uma Europa a várias velocidades do ponto de vista setorial. Portanto, se temos alguns setores, como uma defesa, que é o mais premente e o que mais se discute agora por razões óbvias, e que pode-se encaminhar para um federalismo ou para uma união maior, tal e qual como tivemos ou como foi ensaiada ainda antes da seca. Por outro lado, temos esses regimes protecionistas, nacionalistas, quisermos chamar, que vão tentar fazer o percurso inverso, ou seja, a não ser que tenham um poder deliberado, tal e qual como Berlim terá, os regimes nacionalistas terão a oportunidade, a partir do momento que temos esta extensão do federalismo, terão a oportunidade de se opor a isso mesmo, ou seja, de se opor a estas tentativas de uma Europa mais rápida, se falarmos em várias velocidades, não é? De uma Europa mais federal, com ligações mais intrínsecas entre todos os Estados, se essa Europa for dominada de facto, como parece que será, pela Alemanha, porque não se apresenta uma alternativa credível. Não é? A única alternativa credível seria a França, e sabemos o momento em que está. Portanto, temos uma dinâmica convergente, que seria do federalismo, e uma dinâmica divergente, que seriam os nacionalismos a surgirem. Portanto, teremos que encontrar aqui uma base comum de entendimento. Curiosamente, e queria trazer só aqui um tópico, antes de passar aqui a bola ao Rodrigo, trazer um tópico sobre a Hungria e o nacionalismo húngaro, e como é que foi formada esta questão do Império Austro-Húngaro, e depois como é que isto passou. Ou seja, o que eu quero dizer, no fundo, é isto. Orbán é importante para a União Europeia, é fundamental para a construção do ideal da Europa e para o que é que queremos daqui para a frente e do que é que quisemos também nos últimos 10 anos, tal e qual como os vários nacionalismos dos impérios europeus foram fundamentais para a construção do ideal liberal de organizações internacionais liberais. Porquê? Porque
o concerto da Europa, o que destrói o concerto da Europa do século XIX, depois das invasões napoleónicas, o que destrói o concerto da Europa são precisamente esses vários nacionalismos, depois esses nacionalismos que estavam aqui em domínio imperial, portanto que estavam fragmentados pelos vários impérios, esses nacionalismos depois acabaram também por ter ali uma ajuda no ceder do concerto da Europa, acabaram por ter uma ajuda da primeira invasão da Rússia à Crimeia na altura, no final do século XIX. Depois transitamos para a Sociedade das Nações. A Sociedade das Nações essa que só surge também porque existiam nacionalismos na Europa que conduziram à Primeira Guerra. E depois, na Segunda Guerra, ou seja, quando a Sociedade das Nações se torna completamente obsoleta e passamos a ter uma sobreposição entre Sociedade das Nações e Nações Unidas, ali durante o período da Segunda Guerra, em que depois as funções eram tão obsoletas da Sociedade das Nações que perceberam, ok, mais vale transferir tudo para as Nações Unidas. Curiosamente, a Hungria teve muita dificuldade na adesão, em convencer que poderiam, de facto, aderir à Organização das Nações Unidas, precisamente porque tinham laços, e tiveram laços durante o conflito, com forças autocráticas, tal e qual como Portugal também o teve, porque sempre disseram que, bom, vocês alinham com o Franco, vocês alinham com o Mussolini, e Portugal não entrou logo nas Nações Unidas. Por isso, e a Hungria também teve muita dificuldade, tal como todos aqueles países, como a Polónia, que de alguma forma tiveram ali uma posição dúbia, por vezes, nos conflitos do século XX, peço desculpa. Portanto, isto leva-nos a... E isto foi essencial, estes nacionalismos que graçaram nestes impérios foram essenciais para a construção do ideal liberal das organizações internacionais como as conhecemos hoje e para a normatividade dessas organizações. Esse papel que os nacionalismos tiveram é também um papel um pouco que Orbán teve naquilo que é a construção, ou no que será a construção de uma Europa que é, bom, mais uma vez, o maior instrumento que temos é o normativo, porque depois temos muita dificuldade do ponto de vista da coerção de justificar também essa normatividade, como é óbvio, porque já foi elencado aqui. No entanto, a existência destes líderes que minam a Europa por dentro, destes tais cavalos de Troia, pode ser tão importante para a construção de uma Europa reforçada, mais musculada, que se assume de facto como um polo estrutural daquilo que é o poder no sistema internacional, como foram também importantíssimos esses nacionalismos, incluindo os nacionalismos que surgiram na Europa Central, para a construção de um ideal liberal de sistema internacional que temos ainda hoje. Obrigado, Bernardo. Rodrigo, e para terminar esta parte, antes de passarmos ao nosso tema mais leve, eu ia-te perguntar se estamos no momento de iniciar esta discussão sobre reforço de poderes da União Europeia, mudar alguns tratados, introduzir algumas questões como esta que o Bernardo falava há pouco da exclusão dos Estados-membros, ter Bruxelas um bocadinho mais forte. É o momento ou estamos numa fase demasiado sensível agora, principalmente com as eleições em França a aproximar-se? É algo que temos de deixar para depois, potencialmente correndo o risco de nunca ter esta conversa? Uhum. Eu concordo com várias coisas que tanto o Alberto como o Bernardo disseram e discordo de outras. Em relação à pergunta, eu acho que não é o momento porque simplesmente a temperatura política em vários Estados-membros está demasiado quente, está demasiado volátil e uma vez aberto esse processo, se a parte europeísta dos vários partidos nos vários países depois quiser voltar atrás, pode já não conseguir fazê-lo. Portanto, talvez seja uma postura demasiado cautelosa, mas, bem, nós temos visto eleição após eleição nos países europeus, que algumas correm, como esta que nos traz aqui hoje, correm bem nesse pressuposto, mas há muitas outras que poderão descarrilar e tornar esse processo, nós terminarmos com tratados muito mais hostis à própria ideia da União Europeia, na sua gênese, do que não. E, portanto, eu diria que não. Sobre esta questão da normatividade do poder europeu e sobre a questão do federalismo, que também está relacionada com esta discussão, comecemos pelo federalismo. O federalismo, hoje em dia, é uma palavra que, se não for tóxica, é quase, nos vários eleitorados europeus. E aí eu concordo com o Alberto que, para um político que queira ser reeleito, e não há político que não o queira ser, a não ser que esteja impedido por limites de mandatos de o fazer, para qualquer político, esse não é um cavalo de batalha onde vale a pena apostar agora, porque mesmo que, e vimos isto com a eleição húngara, mesmo que o ideal europeu
consiga também servir de aglutinador e de móvel à votação, e havia uma componente muito pró-europeia, sobretudo de rejeição do isolacionismo a que Orbán estava a levar a Hungria no seio da União Europeia. Por mais que isso exista, a palavra federalismo ou não é bem entendida ou não é bem querida nos vários eleitorados. Aqui também, e eu concordo a 100% com o Alberto, que uma solução federalista protege mais países periféricos e países pequenos do que países centrais, sendo certo que em qualquer acordo desta dimensão há sempre uma preponderância maior dos Estados maiores, como não poderia deixar de acontecer. E nunca a solução federal europeia nunca seria como a solução federal americana. Eu sei que os Estados Unidos da Europa é uma ótima expressão, mas nunca seria assim. Agora, poderemos dizer que há bastantes assimetrias entre o Estado da Dakota do Norte e o Estado da Califórnia. Claro que há, só que o Estado da Dakota do Norte sozinho não era nada. Era uma Guatemala. E portanto, isso interessa. Agora, como a discussão é tantas vezes mal entendida, acaba por ser uma expressão que é tóxica. E, portanto, eu não acho nada que a discussão deva ir por aí, e acho, em vez disso, que nós temos de assumir aquilo que temos à nossa frente, que é a melhor maneira de conseguir juntar os esforços europeus é através de uma Europa a várias velocidades. Não é novo, na verdade sempre aconteceu. O Schengen não tem todos os países da União Europeia no seu seio. O euro não junta todos os países. Agora, todas essas iniciativas, mesmo que tenham os seus críticos e eles sejam numerosos, a espaços sobretudo, todas as iniciativas, olha, o programa de Erasmus também, todas essas iniciativas juntaram mais os europeus do que os afastaram. É muito mais difícil desfazê-las, mas não só é muito mais difícil, não é apetecível fazê-los. Sobre a questão da normatividade europeia, este sempre foi um grande valor e uma grande aposta da União Europeia. Qual é o problema? O ataque a que a Europa é hoje alvo também tem muito uma base normativa, e é sobretudo, muitas vezes, aquilo que me parece é que há uma tentativa consciente e deliberada de consciencializar os próprios europeus de um declínio que na verdade é bastante relativo. E ele vem dos Estados Unidos, deixemos os Estados Unidos no seu sítio por agora, mas também vem da Rússia e da própria Hungria com Orbán. Às vezes é preciso darmos um passo atrás e perceber que nenhum destes dois países é particularmente vital ou apelativo ou consegue também expandir o seu poder normativo. Nós temos de rejeitar um bocadinho a noção de declínio da Europa, porque se é verdade que o PIB europeu nos últimos anos foi decaindo no total global, também é verdade que a Europa continua a conseguir exportar não só legislação como a regulação dos direitos de autor, mas apesar disso continua muito mais vital do que os países e as forças que muitas vezes os criticam, e portanto o poder normativo continua a ser uma arma. Agora, precisa de ganhar. Isto parece um contrassenso, mas o plano normativo precisa de ser ganho no plano físico, precisa de poder que o sustente, mas também no próprio plano normativo. Portanto, esta não é a altura para mudar os tratados, na minha opinião, mas temos, em todo o caso, um momento à nossa frente muito importante, que é a negociação do próximo orçamento plurianual da União Europeia, que será certamente muito mais fácil sem Orbán, e aliás o próprio Orbán estava a ir por um caminho de bloco cada vez maior. Nós não notamos isto ao longo do podcast, mas foi a primeira vez que Viktor Orbán voltou atrás com a palavra dada. O empréstimo de 90 mil milhões à Ucrânia, no Conselho de Dezembro, salvo erro, Orbán tinha anuído e havia um acordo a 27, e pela primeira vez Orbán voltou atrás com a própria posição húngara e com a palavra que tinha dado. E, portanto, agora imagine, projetando isto num orçamento a 7 anos para a União Europeia, conseguimos imaginar o quão hercúlea seria a tarefa da Comissão conseguir negociar um acordo da Comissão, do Conselho, enfim, do próprio Parlamento. E, portanto,
em vez de nos focarmos nos tratados, foquemos-nos naquilo que conseguimos de facto fazer. Uma Europa a 2 velocidades e um orçamento da União Europeia que consiga manter verbas suficientes para manter o projeto europeu vivo e que consiga dar poder discricionário suficiente à Comissão Europeia para que ela tenha mais poder para, no caso de acontecerem outros Orbáns em países relevantes, conseguir provisionar esses fundos, porque isso também teve um papel neste desfecho, e também que encoraje a Comissão Europeia a ter uma posição, passo a mais corajosa, porque a Comissão Europeia e as instituições foram a cada decisão em que escolhiam não punir a Hungria e não sancionar a Hungria, o preço a pagar depois era sempre mais alto e mais alto e mais alto. E portanto... Só um ponto. Aqui, a única questão aqui é se é possível, porque eu acho que a defesa é possível a várias velocidades, já falámos sobre isso. Eu acho que a grande revolução da União Europeia, que é uma união fiscal, e por exemplo a Comissão já está a avançar na ideia de uma união de capitais, que seria quase isso é que eu acho que seria uma revolução. Sim. Aliás, os Estados Unidos começaram com taxation without representation. Esta é a questão de quem controla os impostos, mas isso é uma discussão que eu acho que neste momento é complicada. E até porque resolvia uma série de problemas, como por exemplo empresas portuguesas. Claro. Mais uma vez, nós éramos beneficiários, enormes beneficiários lícitos do mundo fiscal. Mudarem-se para regimes fiscais mais flexíveis para essas empresas, não é? Portanto, seríamos beneficiários também. E o INC. Sim. Final word aqui, Rodrigo, neste tema. E o INC. A União Europeia tem de se focar naquilo que consegue de facto fazer e só entregando isso é que consegue. Devemos deixar os grandes projetos por agora. Claro. Temos de nos focar onde há ainda acordo. E é só assim é que a União Europeia consegue. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos por esta discussão. Nós vamos passar agora ao nosso tema mais leve. No nosso último episódio, o Bernardo escolheu aleatoriamente o Japão e por isso ele trouxe-nos aqui um vídeo bastante recente para nós vermos. Merci pour l'accueil d'aujourd'hui, pour cette amitié. Je serai très heureux de vous rendre cette hospitalité dans quelques mois à l'occasion du G7 et je l'espère d'un moment bilatéral ensemble. Merci, cher Samay. Bernardo, portanto, para quem não percebeu, é um vídeo da Primeira-Ministra do Japão e do Presidente de França, Emmanuel Macron, no fim do encontro, a fazerem o famoso Kamehameha, originalmente conhecido como a onda mágica em Portugal, na tradução portuguesa da série Dragon Ball. Da série Dragon Ball. Eu estou a rever a série original, portanto posso dizer isto. Bernardo, que significado é que isto tem na política internacional? Foi o Macron que te fez rever o Dragon Ball, não? Não foi. Já estava a ver antes, mas pronto, possivelmente tenho câmaras em minha casa e souberam da relevância que aquele momento teria para mim, portanto decidiram fazê-lo. Qual é a tua teoria do significado disto, Fernando? Não. Primeiro, acho que também é bom para percebermos que os políticos também são pessoas que também têm estados emocionais, incluindo este estado mais eufórico, como vimos aqui, ainda bem que assim é. Agora, em relação a cenários, a mim parece-me que pode ser algum tipo de transferência de energia, não é? Uma espécie de Sangoku nuclear em que em que de repente podemos ter aqui uma união fora dos Estados Unidos e daí esta transferência de energia da onda mágica entre a Primeira-Ministra japonesa e Macron. E tu, Alberto, qual é a tua teoria? É assim, o Vegeta era o meu elemento favorito do Dragon Ball. Eu estava a pensar quem é o Vegeta do sistema internacional, tipo um tipo assim meio misterioso, não sabes se é bom, se é mau, e eu não estou a... Primeiro é vilão e depois torna-se anti-herói. Exatamente, portanto eu não percebo exatamente quem é que é o Vegeta da política internacional, mas deixo o desafio lá. É o Pedro Sanches. Talvez. É o Magyar. Talvez. Possivelmente. A única coisa que eu queria dizer antes de largar é que após 36 anos e eu vi o Dragon Ball há 30 anos, as músicas inteiras do Dragon Ball GT e Z estão implantadas no meu cérebro e nunca vão sair. Por favor, apresentem-nos. Não posso. E eu nunca vi Dragon Ball. Também tem as músicas bastante presentes. Ultrapassam o fandom, não é? Ou seja, eu não vi, mas imensa gente ao meu lado via e... Claro. Sim. O que é que isto pode ser? Eu tenho um bocadinho a mesma opinião do Bernardo, como o Presidente Macron aqui há pouco tempo disse que
que queria expandir o guarda-chuva nuclear francês a outros países europeus, talvez esta também seja uma tentativa de o fazer expandir à outra ponta do Pacífico. Resta saber onde é que chegou a onda mágica. Sim. Eu vou introduzir aqui a nerdice e como tenho poucas oportunidades de o fazer, mas a minha teoria até é que está está implícito àquela ação da Primeira-Ministra do Japão, um entendimento maior com Macron do que com Donald Trump, com que ela esteve dias antes, por exemplo, e que houve toda aquela situação do efeito surpresa e de falar de Pearl Harbor e etc. Porque o Kamehameha sempre esteve ligado às personagens boas do Dragon Ball, ou seja, o Vegeta, por exemplo, nunca utilizou, porque nunca foi capaz, era uma força do bem. Mas ele não era necessariamente mau, ele era não era um tipo anti-herói, exatamente, só que ele nunca foi capaz de utilizar as técnicas ligadas ao bem e à escola do Tartaruga Genial, como o Son Goku fazia, o Krillin fazia. É o melhor momento deste podcast. É conhecida, é a TG, a escola do Tartaruga Genial. Portanto, a minha teoria é que ela estava a receber o Macron como membro da escola do Tartaruga Genial e um verdadeiro aliado na luta contra as forças maléficas. E eu deixo aqui Já a agora, decisão sobre quem são as forças maléficas. qual seria o golpe ou proteção que podia utilizar contra o Donald Trump? Bom, isso é difícil, mas geralmente o golpe final era a força universal, não é? Ou seja, era esse que derrotava sempre os inimigos mais difíceis, porque basicamente juntava a força vital de todas as pessoas boas numa pessoa bondosa, que era quase sempre o Son Goku. Então temos a força universal contra o isolacionismo terapista, exatamente. És águia, tigre e falcão e o vencedor serás tu. É verdade. Pronto, e é este o nosso tema mais leve. Só nos resta o momento final do nosso programa, que é a escolha do tema mais leve do próximo episódio aqui em estúdio, e eu vou pedir ao Rodrigo para rodar aqui o globo e vai ser o Alberto a escolher aleatoriamente. Okay. Força. Muito bem, Alberto, acho que tu sabes. E eu veio uma batata toda grande. Não houve nada, não olhei. Não olhei nada. Estou-me sempre a gostar de batata. Coincidência, calhou mesmo na Flórida. É Flórida, olha aqui. Mar-a-Lago e tudo. Foi, por acaso podia ser Mar-a-Lago, mas é verdade. Pode ser Cuba. Não, foi fora, É verdade. foi Flórida. Não, mas foi mesmo em cima da Flórida e eu não vi os olhos. Mas não estava a olhar. Vamos confiar que foi mesmo aleatório. Portanto, temos Flórida, Estados Unidos, Flórida. E Flórida podíamos ser 10 temas mais leves. Claro, é mesmo muito e pronto, não há mais nada no nosso programa desta semana. Só me resta agradecer ao Rodrigo por ter estado aqui connosco, ao Bernardo e ao Alberto por estarem também aqui permanentemente. Eu sou o Bruno Mourão. Sigam-nos nas redes sociais, subscrevam o nosso canal no YouTube, estamos também no Spotify, Apple Podcasts, todos os sítios onde se podem ver e ouvir podcasts, e em breve estaremos de volta para mais ABC do Mundo. Obrigado a todos. ABC do Mundo, um podcast de Bruno Mourão, Alberto Cunha e Bernardo Valente, com agradecimentos especiais à Casa da Juventude de Odivelas, à família Valente, à família Mourão e à família Cunha.